Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Ricardo, professor de escultura da Laramara, e hoje nós vamos aprender uma técnica de fazer uma placa de argila. Como assim uma placa de argila? Bom, a gente faz uma placa, né, utilizando a nossa argila para utilizar em moldes ou mesmo em construções só de placas. Hoje estou usando meu macacão amarelo, tenho barba, óculos e meu cabelo está amarrado. À minha frente tem uma mesa de madeira com alguns materiais e atrás de mim prateleiras com peças de cerâmica. Bom, para a gente começar, a gente precisa da nossa argila, né? Estou aqui com mais ou menos uns 2,5 kg de argila. E para a gente fazer a placa, a gente precisa de alguns materiais. Primeiro, a gente precisa de uma base de madeira para deixá-la bem nivelada, tá? A gente vai precisar de pano. Eu tenho aqui uns panos de prato, eles são do tamanho maior, que daí se a gente precisar de uma área bem grande para esticar a nossa massa, eu tenho esse pano já, que ele é bem maior, tá? Mas um pano de prato, um pano de algodão já resolve para a gente fazer a placa, tá? Tô dobrando o pano aqui. A gente vai precisar de um cortador de argila, que é o quê? É um fio de nylon amarrado numa rolha, tá? Então, eu tenho aqui o fio de nylon, ele tem mais ou menos uns 60 centímetros, mas pode ser um pouco menor. E numa ponta eu tenho amarrada uma rolha de vinho, tá? Então, esse aqui é o nosso cortador. Pra gente amassar, fazer a nossa placa, eu vou usar um rolo de macarrão, tá? Quanto maior o rolo, melhor, porque ele cobre mais área, tá? O meu aqui deve ter uns 40 centímetros, um rolo de madeira, tá? E para a gente determinar a altura da nossa placa, existem no mercado algumas guias de madeira, tá? Eu tenho aqui algumas. Essa daqui, por exemplo, é uma dupla de guias de 12 milímetros. Eu tenho uma outra dupla aqui de 8 milímetros. E por aí vai. Tem alguns modelos aí. O que é? São duas ripinhas de madeira, né? Que elas têm a mesma altura e elas vão ajudar a gente a fazer a altura da nossa placa, tá? Elas são essenciais para a gente fazer uma placa uniforme, tá? Se a gente não tem as guias de madeira com as alturas, uma alternativa é a gente usar régua de acrílico, né? Eu tenho aqui 2 pares, 2 réguas de acrílico verde fluorescente e 2 azuis. Elas têm o mesmo tamanho, então a gente pode juntar, por exemplo, 2 réguas, né? A gente pode passar uma fita e do outro lado a gente usa 2 réguas também, porque elas já dão uma altura legal, de mais ou menos um meio centímetro, né? Esse acrílico ele é um pouquinho mais grosso, então dá uma altura bacana para a gente trabalhar. E eu tenho aqui também o nosso molde de gesso que a gente fez aula passada, tá? Ele vai ser o nosso molde para a gente fazer uma cumbuca de placa, tá? Então, esse nosso molde de gesso vai servir para isso. Bom, primeiro eu já solvei a minha argila, tá? Mais ou menos 2,5 kg, 3 kg. A placa, apesar dela ser fina, parece que não vai muita argila, mas vai. Então, é sempre bom a gente pegar uma quantidade boa para poder trabalhar, tá? Então, primeira coisa, depois de sovar, né, a gente vai jogar essa massa aqui na nossa madeira para ela dar uma espalhada, tá? Então, eu jogo um lado, pego, virei o lado e agora eu vou jogar de novo. Vou fazer isso de novo. Imagem em velocidade avançada do processo. Bom, depois que a gente vai jogando ela na mesa e ela vai abrindo, a dica é vocês jogarem sempre não de cima para baixo, mas um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, tá? Porque daí ela vai esticando, ela vai abrindo mais e não precisa de tanta força, tá? Depois que a gente deu uma abridinha nela, já tem uma grossura de uns 2 dedos,
a gente já pode abrir o nosso pano. Eu vou deixar ela aqui de lado rapidinho. Pronto, coloquei aqui esse pano de prato grandão. Agora eu vou colocar a massa aqui por cima dele. E nas laterais da massa, eu vou colocar as guias. Eu vou usar essas duas guias aqui de 8 milímetros. Agora o importante é que essas guias elas têm que ficar debaixo do rolo de macarrão, tá? O rolo tem que passar por cima das guias. Se não passar por cima das guias, a gente vai ter um desnível e não vai ser interessante pra gente, tá? Então fiquem atentos a isso, tá? E agora a gente vai do centro para as pontas, empurrando para frente e para trás. Se tiver muito grosso, se ela estiver esticando, se você não tiver mais área para esticar, você pode usar o seu cortador de nylon, tá? O que você vai fazer? Você vai esticar bem, vai colocar os seus dedos por cima da guia, segurando o nylon bem esticado, e o nylon vai passar pelo meio da massa, tá? Então, vai vindo quase que serrilhando. Vem um pouquinho com a esquerda, vem um pouquinho com a direita, vem um pouquinho com a esquerda, vem um pouquinho com a direita. E vai cortando essa massa ao meio, sempre apoiado em cima das guias de madeira, com os dedos e o nylon, tá? Então, a gente vai passando até atravessar. Agora eu vou retirar a parte de cima. Vou deixar reservado. Então agora a gente já tem uma superfície mais tranquila para passar o rolo de macarrão. Então a gente vem aqui com o rolo e vai esticando essa massa do meio para as pontas. É legal também a gente fez num sentido, né? Então eu vou mudar as guias de sentido, tá? Vou virar a minha base com toda a massa. Então eu estava esticando para frente e para trás, agora eu virei a massa 90 graus e vou esticar agora o lado que eu não tinha esticado, tá? Sempre notando que o rolo de macarrão tem que ficar em cima das guias e a gente vai abrindo a nossa placa. Bom, agora que a gente já esticou a nossa placa, ela já está com a altura da nossa guia, eu vou retirar as guias. E a gente pode começar a trabalhar com a placa. Tem alguns métodos para a gente trabalhar. Eu vou mostrar aqui usando o nosso molde de gesso, que a gente fez aula passada. Então, uma das técnicas é a gente cobrir esse molde de gesso com a placa que a gente acabou de fazer. Eu vou colocar o molde de gesso no centro da placa que a gente acabou de abrir e vou virar essa placa em cima do molde de gesso com o pano, tá? Então, eu pego aqui por baixo do pano, viro a placa com o molde de gesso embaixo, retiro o pano. Agora eu vou gentilmente apertando a placa contra o molde de gesso. Vão formar algumas ondulações, é normal, tá? Depois a gente tira o excesso e trabalha em cima. Para facilitar nesse processo, eu vou cortar o excesso dessa massa, tá? Então eu tô aqui com uma espátula, mas pode ser uma faquinha, pode ser um cartão, tá? Então eu vou vir aqui bem na borda, quase na borda do molde, vou cortar o excesso. Vou aqui retirar o excesso. E vou continuar pressionando a placa
contra o molde. Aqui eu vou acertar uma ondulaçãozinha, então eu vou empurrando um pouquinho a massa até acertar a superfície. Vou sentindo toda a superfície da placa em cima do molde para ver irregularidades, para achar algum ponto que precisa de reparo. Agora eu vou cortar o excesso com a espátula mesmo, mas pode usar uma faca. Bom, vou usar uma faquinha agora, uma faca com uma ponta fina. Estou tirando o excesso de massa. Tirei uma tira aqui de excesso. Agora eu estou virando o molde. O que é interessante aqui? Ele meio que já pegou o formato, então eu posso retirar o molde. Então é só dar uma pequena balançadinha. Pronto, tirei. Vou deixar o molde aqui de lado. E aqui ele pegou o formato do molde, né? Então, quando ficam algumas ranhuras na parte interna, né? Eu sentindo aqui, eu consigo, vistoriando aqui, eu consigo perceber que tem uma rachadurinha aqui, que foi do encontro das placas. Então é só fazer o acerto aqui, empurrando a massa de um lado para o outro, até fechar esse vinco que criou. Então vocês vão inspecionando a peça, fechando todos os buracos que precisam ser fechados. E tá pronto, a gente consegue já tirar uma forma do nosso molde. Dá para trabalhar mais, tirar as arestas aqui de cima. Uma coisa legal da placa também é que a gente pode fazer incrustações, pegar uma ferramenta e fazer desenhos, né, em baixo relevo. A gente pode até pegar uma renda, deixar por cima ali na hora que a gente está fazendo a placa e fazer a impressão desse relevo em cima da placa com o rolo de macarrão, né? Eu posso dar um exemplo aqui. Eu vou deixar o potinho de lado. Ó, com a outra metade da placa que a gente tirou com o fio de nylon, eu vou mostrar para vocês como fazer um relevo de alguns objetos, tá? Eu tenho aqui o arame do meu pacote de argila. Eu posso fazer um formato aqui, um desenho com ele. Ele vai me dar, vou deixar aqui em cima da argila, ele vai me dar um relevo. Eu tenho algumas plantinhas, umas florzinhas. Também eu posso fazer uma composição aqui, tá? E aí vocês podem usar a criatividade, usar rendas, usar carimbos, usar plantas, fios, o que vocês quiserem, né, de texturas. Deixa em cima da placa, aí a gente coloca o tecido por cima. Vou deixar o potinho de lado. Vocês colocam o tecido por cima, com cuidado. E agora a gente só vai fazer uma pressão, então a gente nem precisa muito das guias, tá? Então aqui eu só, com o rolo de macarrão, faço uma pressão. Deixe um pano bem esticadinho, tá? Para não criar vincos no tecido. E aí a gente vai passando de leve o rolo de macarrão em cima dos nossos objetos, as folhinhas, o que vocês quiserem colocar. E ele vai transferir esse relevo para a nossa placa.
Olha só. Eu vou tirar aqui com cuidado agora, com a ajuda de uma agulha ou uma faquinha com ponta fina, eu estou usando a faquinha. Eu vou retirar esses objetos que eu coloquei aqui. Então primeiro eu estou tirando o arame. Me deixou um relevo bem interessante. E agora as florzinhas. Vou retirar aqui. Priorizem elementos não muito grossos, né? Para transferir a imagem, porque senão vai atravessar a argila, né? Então, folhas, galinhos finos, a gente rendas com fios finos, a gente consegue transpor os relevos aqui para a argila. Olha só, aqui eu consegui um relevo bem interessante das florzinhas, né, dos dois lados aqui, e o desenho que eu fiz com arame, do pacote de argila mesmo. Né? Eu peguei, dobrei ele aqui de um jeito qualquer, coloquei, ele transferiu a imagem, né? Fica muito interessante, dá pra gente criar bastante coisa. E a gente pode até pegar essa placa e transferir para o nosso molde de gesso, tá? Tanto com o desenho para o lado externo quanto para o interno, tá? Para o interno a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para não alavancar os desenhos um em cima do outro, mas dá tranquilamente para a gente fazer, tá? Outra opção é a gente deixar essa placa secar um pouquinho, ela entrar em ponto de couro, e aí a gente pode cortar e fazer estruturas bem retinhas, paredes retas, fazer esculturas mais com ângulos e tal. Dá pra gente criar esculturas até mais altas usando essa técnica de placa. É só a gente deixar ela secar um pouquinho e a gente consegue trabalhar com ela muito bem, fazendo depois aquela costura, né, da outra aula que eu ensinei com a barbotina, tá? Então, temos aqui algumas possibilidades, né, de usar um molde de gesso, usar a placa por cima, fazer incrustações e relevos, baixos relevos na placa. Depois a gente pode até utilizar o molde para colocar esses relevos no molde. E aí a gente vai criando e vai abusando dessa técnica muito legal. Close dos exemplos. E aí, gostaram da nossa técnica de hoje? Com as placas, os moldes? A gente pode criar bastante coisa assim e experimentando os materiais, o que a gente pode colocar. Deixa a argila secar um pouquinho e aí a gente pode fazer cortes retos e subir estruturas. A gente pode deixar objetos embaixo, como por exemplo o rolo de macarrão. Eu posso deixar, por exemplo, embaixo dessa placa e fazer uma curva assim e deixar ela secar um pouquinho. A gente tem diversas possibilidades para trabalhar com as placas, né? E dando um acabamento melhor. Por exemplo, embaixo desse potinho eu posso depois pegar uma tira de placa e fazer um pezinho, né? Depois fazendo a costura. A gente pode criar bastante coisa com as placas, né? Se você gostou, curta o vídeo, comente e compartilhe. E até a próxima aula. Tchau!